Hoje eu vou trazer a maior dica quando se trata de segurança durante a execução de um exercício. Segurança de exercício envolve uma porção de coisas, só para citar aqui e não deixar passar em branco. A gente pode falar da direção do movimento, que tem que estar certa para atingir o músculo-alvo. A gente tem que pensar na carga que está sendo utilizada, no número de repetições que a gente está solicitando, porque isso depende da capacidade do objetivo, se a pessoa está com algum quadro clínico importante que tem que ser respeitado, uma tendinite, por exemplo, o quanto de dor ela está sentindo. Então, esses são fatores. Mas o que eu quero trazer hoje aqui é a respeito da velocidade de movimento durante o exercício. Então, essa velocidade, ela contempla, né, ela envolve tanto a fase ascendente do movimento, vamos chamar assim, que nós chamamos de fase concêntrica, quanto o retorno do movimento, que nós chamamos de fase excêntrica. Nessa pequena troca, chega um momento do final do arco do movimento, imagina aqui meu dedo se mexendo, simplesmente. O meu dedo está abaixado. Na hora que eu começo a levantar o meu dedo, aqui no final eu tenho um momento de parada e depois eu trago ele de volta. Se eu faço esse movimento de dobradiça, ele é feito pelo joelho, por exemplo. Na hora que a gente está numa cadeira extensora, a gente levanta o peso com o tornozelo e volta. Se a gente não tem um controle durante o movimento de subida e especialmente na troca para o momento de descida, se a gente deixa descer solto, vamos dizer assim, o famoso descer na banguela, a gente perde uma capacidade muscular importante. Perde não, a gente deixa de trabalhar o músculo de uma maneira importante, que é justamente nesse retorno de carga. É uma das fases mais interessantes para ganho de força muscular, é o controle da fase excêntrica. Só que além da gente perder essa prioridade na hora do fortalecimento, a gente também expõe o tendão e os músculos, ou os tendões e os músculos envolvidos, a uma pressão muito grande. Que pressão é essa? O que significa isso? Imagina o seguinte, eu vou fazer um movimento um pouco afastado agora com o meu ombro para poder entender. Imagina que eu estou levantando e abaixando meu braço com um halter aqui na minha mão, um peso aqui na minha mão. Na hora que eu faço essa elevação e trago o peso para cima, quando eu chego aqui no final do movimento, que é o meu braço mais esticado, que é o momento de maior força que eu tenho que executar, a tendência é que a gente relaxe para que a gente desça esse peso. A gente não pode relaxar de uma vez, porque seria um movimento solto para baixo. Não é assim que se faz exercício. A gente tem que fazer o controle de descida. Só que muita gente acelera o movimento de subida e na hora da troca ela não tem capacidade para controlar o movimento de descida. Por quê? Porque se eu arremessei o peso, imagina o seguinte, todo o corpo, na hora que ele é arremessado para cima, ele chega no momento de parada, ele zera o peso dele e ele começa a acumular novamente peso na hora da descida. Quanto mais ele desce sem controle, maior a pressão, maior o peso que ele vai ter na hora que a gente exigir novamente a contração muscular. Então, se você faz um movimento de subida e controla a descida assim que ela começa, a pressão que você gera nos tendões e nos músculos é muito pequena. Se você arremessa o peso para cima, falha no controle e só recupera ele no metade do arco de movimento, a tensão que você vai ter que gerar nos seus músculos e tendões é muito grande e muitas vezes provoca dor, especialmente em pacientes, em pessoas que estão passando por uma recuperação de tendinite, por exemplo. A forma mais fácil de conseguir entender isso é pensando no Superman salvando a Lois Lane de uma queda. Então a Lois Lane é a namorada lá do Clark Kent, né? Enquanto ela pode estar caindo do prédio, é sempre um evento que acontece nos filmes, né? A Lois Lane está caindo, está em queda livre, não importa de onde ela está caindo. O Superman vem voando e pega a Lois Lane no meio do ar, simplesmente seguindo a linha reta dele. Se a gente levasse isso para a física do mundo real, na hora que o Superman pegasse a Lois Lane no ar, ele está vindo com tanta velocidade e ela está num movimento transversal que ela está fazendo que, na verdade, ela seria atravessada ao meio, né? Não ia sobrar a Lois Lane inteira para contar a história. Mas é um filme, somente uma diversão. Como é que o Superman teria que fazer se ele existisse no mundo real, na física que a gente conhece? Enquanto ela está descendo, ele deveria voar, igualar a velocidade dela para pegar ela no ar de verdade no colo, sem causar esse choque contra o corpo dela. É mais ou menos isso que acontece se você não controla o seu movimento durante o exercício. Se você só arremessa o peso e volta, você está dando uma pressão, um impacto muito grande na sua parte tendínea, especialmente no tendão, que é quem recebe essa sobrecarga.
Quando o músculo contrai para recuperar, já é tarde demais. O tendão já está recebendo uma tensão excessiva para o que ele deveria. Isso acontece o tempo inteiro. Isso acontece no ombro, isso acontece no joelho, isso acontece para quadril, para panturrilha. Se você não controlar o movimento ao longo do arco inteiro, você vai provocar aumento de tensões desnecessárias nos tendões. É claro que se a gente pensar em longo prazo, numa pessoa que está em processo de alta terapêutica e que eu quero expor esse tendão a isso, é outra história. Mas num padrão geral, o tendão não deve ficar recebendo essa sobrecarga de forma desnecessária, especialmente se a pessoa já tem uma tendinite. Eu devo ter falado isso aqui já pela terceira vez. Se a pessoa tiver com quadro de tendinite, vai doer. E é por isso que quando a pessoa está com quadro de tendinopatia, de inflamação do tendão, a gente acaba sendo muito cauteloso. A gente pede um movimento mais lento possível para que esse tendão não sofra essa sobrecarga. Movimentos lentos são protetores, lembre-se disso. Ficou com alguma dúvida? Gostou? Comenta, fala comigo, manda sua pergunta que eu vou ter o maior prazer em responder. Vamos em frente e até a próxima!